Renovamos saudações, 23 de maio de 2022. Comecemos com as notícias. No quadrante internacional, no continente berço da humanidade, vamos olhar para Moçambique. Segundo a Euronews, o bairro de Mafalala, em Maputo, é um espaço de diversidade cultural que a Associação Iverca tenta preservar através do Museu Mafalala. Já a AfriNews dá a conhecer que a primeira Assembleia de Saúde da OMS presencial começou ontem, domingo, em Genebra. Uhuru Kenyatta, presidente do Quênia, cujo país é um dos 34 membros do Conselho Executivo, pediu às organizações de compras que priorizem a aquisição de produtos de saúde fabricados localmente. Estas são as notas internacionais no nosso continente. Considerado como o berço da cultura moçambicana, o bairro de Mafalala, em Maputo, é um espaço de diversidade cultural que a Associação Iverca tenta preservar através do Museu Mafalala. Ivan Laranjeira, o homem que se dedica há 15 anos a este projeto, é quem mais sabe sobre o bairro. A nossa perspectiva é que Mafalala é um bairro que na realidade é um museu vivo. Quase todas as etnias e todas as línguas diferentes que são faladas em Moçambique estão também presentes neste espaço. Tem uma mistura de religiões, pessoas de origem cristã e muçulmana, e tudo isso vivendo em harmonia neste espaço. Por isso há algo de especial em Mafalala, e essa é a razão pela qual este é um lugar histórico. Danilo Malele, conhecido como rapper Cloro, lembra: Penso que era mais influente há uns anos. Mafalala foi um local de nascimento e de criação de música. Mafalala was a place of birth of creation of music. De música, de literatura, de política e até de futebol, Mafalala deu ao mundo Samora Machel, Eusébio e José Craveirinha. Cartazes presos nas ruas poeirentas indicam algumas das atrações locais. A casa de Machel, a terra natal de Eusébio, e uma homenagem à poesia de Craveirinha, capturando o espírito do lugar. Mas muitas das casas destas figuras famosas caíram em ruínas ou estão ocupadas por outros residentes. Foi nos becos de Mafalala que os espíritos revolucionários foram criados e alimentados, culminando numa guerra de décadas que abriu o caminho para a independência em 1975. Desde então, os revolucionários têm liderado o país, mas a euforia da libertação morreu. Agora, jovens jogadores descalços chutam bolas de futebol na areia, diante de uma imponente imagem de grafite de Eusébio. Apenas alguns quarteirões de distância encontram-se algumas das vivendas e dos terraços mais luxuosos de Mafalala, parte de uma grande remodelação do centro antigo da cidade, agora lar de expatriados e de elites ricas. O presidente do Quênia elogiou o chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, por sua liderança durante um dos períodos mais desafiadores da Organização Mundial em meio à pandemia de coronavírus. Uhuru Kenyatta, cujo país está no Conselho Executivo da OMS, falou na primeira Assembleia de Saúde presencial de Genebra desde o início da crise global do Covid-19. A pandemia expôs a dependência excessiva dos países em desenvolvimento aos mercados externos, disse Kenyatta, instando organizações de compras como o Fundo Global a priorizar a aquisição de produtos de saúde fabricados localmente dos países que mais atendem. Uma maior igualdade de vacinas e medicamentos foi fortemente solicitada por Tedros durante a pandemia. Levantando a questão mais uma vez, Kenyatta disse à Assembleia que nenhum país é imune ao impacto do vírus e nenhuma nação, por mais que tenha recursos, pode fazer isso sozinha.
não vai acabar até que as vacinas cheguem aos países mais pobres. Certamente não acabou. Eu sei que não é a mensagem que você quer ouvir. Não é a mensagem que eu quero dar. Mas não acabou até que termine em todos os países, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. Disse também a mais de 100 ministros da saúde de todo o mundo em seu discurso de abertura. O chefe da OMS, que será reeleito para um segundo mandato nesta Assembleia, reconheceu que em muitos países a vida é agora semelhante ao que era antes da pandemia e isso, entre outras coisas, permitiu que a 75ª Assembleia a ser realizada presencialmente após 2 anos em que teve que ser virtual. É bom vê-los novamente. Já faz muito tempo, disse Tedros, que ressaltou que há 2 anos a tecnologia nos permitiu nos encontrar e continuar trabalhando juntos, mas nada melhor do que nos vermos cara a cara. Continuamos com as atenções viradas para o quadrante internacional e agora olhar para a Europa, onde a onda de calor continua a criar inúmeros problemas no seio dos cidadãos. Lembrar que as alterações climáticas têm tido impacto negativo na vida das pessoas e de qualquer ser vivo. Uma onda de calor atinge presentemente vários países europeus, incluindo Portugal, Espanha e França. O Fórum Económico Mundial, noutra vertente, o Fórum Económico Mundial começou ontem, domingo, em Davos. A pandemia obrigou o evento a ser adiado de janeiro para maio e a Euronews também noticiou que produtos de trigo da Índia ou produtores de trigo na Índia estão em maus lençóis. A Índia chocou o mundo ao proibir as exportações de trigo, numa altura em que o mercado está a ser condicionado pela falta da produção ucraniana e russa e deixou os seus produtores em maus lençóis. Estas são as principais notícias do mundo. Na Península Ibérica, as temperaturas estão entre 10 a 15 graus acima da média para esta altura do ano, tendo atingido 38 ou mesmo 40 graus em algumas localidades, o nível mais elevado dos últimos 20 anos. As autoridades alertaram que condições meteorológicas colocam em risco os mais frágeis, incluindo os idosos e crianças. A França vive também a primeira onda de calor deste ano. Os parisienses acorreram em massa aos parques da cidade em busca de ar fresco. Hermine Robiard, residente em Betume, diz estar preparada para o calor. Trouxe óculos de sol, protetor solar, um lanche, muita água e até medicamentos para o caso de alguém não se sentir bem. Mais a sul, em Lyon, o reformado André Dubois, que está de visita, decidiu juntar o útil ao agradável, procurando refúgio na zona mais panorâmica e mais fresca da cidade, a famosa colina de Fourvière. Mais fresca da cidade, a famosa colina de Fourvière. Une agréable brise nous rafraîchit légèrement. A onda de calor continuou até o fim de semana. Este ano, os 2.500 participantes têm como tema base de reflexão a história num ponto de viagem, políticas governamentais e estratégias empresariais. Uma reflexão com a guerra na Ucrânia como pano fundo. O economista Klaus Schwab, fundador do fórum, garantiu que Davos fará todo o possível para apoiar a Ucrânia e a sua reconstrução. A Rússia foi excluída do evento e, simbolicamente, este ano, em vez da Casa da Rússia, haverá em Davos a Casa dos Crimes de Guerra da Rússia, uma iniciativa do governo ucraniano e de um mecenas do país. De 22 a 26 de maio, para além da questão da Ucrânia e dos seus efeitos sobre a economia global, líderes políticos, económicos, empresariais e da sociedade civil
Abordarão questões como mudanças climáticas, desigualdades de género ou o surgimento do metaverso, sem esquecer a pandemia, que continua a ser um grande desafio. O evento deste ano acontece no momento geopolítico e geoeconômico mais desafiante das últimas décadas. Davos constitui um ambiente único para criar ligações, discutir ideias e propor soluções para os problemas urgentes da humanidade. O mundo espera ainda mais do Fórum Econômico Mundial 2022. A Índia chocou o mundo ao proibir as exportações de trigo, numa altura em que o mercado está a ser condicionado pela falta de produção ucraniana e russa e deixou os seus produtores em maus lençóis. Enquanto por todo o mundo os preços sobem, a política interna indiana faz com que elas desçam no país. O comerciante de trigo Raj diz: o governo acreditou que, com a produção total, o trigo poderia ser exportado, mas houve uma quebra de 20% na produção devido à vaga de calor, e quando o governo se apercebeu disso, decretou a proibição das exportações. O objetivo de Nova Delhi é garantir a segurança alimentar de 1,4 mil milhões de indianos, mas as consequências estão a ser pesadas para os produtores. O agricultor Rajwant queixa-se: este ano tivemos metade do rendimento devido à onda de calor, pois a parte superior das espigas de trigo secou e os grãos caíram. A proibição das exportações, a diminuição da produção e a baixa dos preços, com o governo a estabelecer um preço mínimo abaixo do mercado para a compra do trigo para o vasto sistema de distribuição pública, estão a deixar os produtores desesperados. O agricultor Navtesh poupou metade da sua colheita de trigo de 60 toneladas para vender durante a época de escassez, quando os preços normalmente sobem, e está horrorizado com a decisão do governo. Agora luta para tentar vender a sua produção e acusa o governo de ter agido egoisticamente. A Índia é o segundo maior produtor mundial de trigo e o governo é o maior comprador do cereal. Antes da guerra na Ucrânia e da vaga de calor, estava prevista para este ano uma produção de trigo na Índia semelhante à de 2021, 109 milhões de toneladas a 7 milhões de toneladas de exportações. O primeiro-ministro Narendra Modi tinha-se mesmo oferecido para ajudar a colmatar o déficit global de trigo e alimentar o mundo. Mas isso foi até se aperceber que, por causa do calor, cerca de 20% da produção nacional estava perdida. Pois é, e agora olhemos para a produção nacional aqui no nosso país. Vamos começar a desenvolver os assuntos que marcam o país e o mundo. Começamos justamente com o município de Viana, que vai ganhar novas infraestruturas nos próximos tempos para facilitar a comunicação entre pessoas e bens. Novas estradas, fruto do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, serão construídas no município de Viana. A garantia da governadora provincial de Luanda, Ana Paula de Carvalho, depois de ouvir as principais preocupações dos municípios de Viana. A nossa equipa de reportagem esteve presente no local e conseguiu ouvir o grito de socorro dos populares e a garantia da parte do Estado. O município de Viana vai brevemente ganhar 2 novas estradas incluídas no projeto integrado de intervenção nos municípios PIM. Uma no distrito urbano de Viana e outra no distrito urbano da Estalagem. Uma das grandes preocupações que pairavam no seio das populações locais que foram ouvidas e finalmente serão logo atendidas, com a execução para breve dos 2 troços, diz a governadora de Luanda, Ana Paula de Carvalho. Em relação às estradas, já era uma preocupação e acabamos de lançar hoje 2 estradas, uma no distrito urbano de Viana, outra aqui no distrito urbano da Estalagem, que por sinal é o mais populoso da província. Era uma solicitação
que a população já vinha fazendo há muito tempo e Sua Excelência, senhor Presidente, estava preocupado com esta situação, então orientou-nos que trabalhássemos nesse sentido. A intenção é de o empreiteiro aproveitar deste período seco para avançar e, se possível, terminar as obras, defende a governante, ou seja, só serão pagos em função dos resultados a apresentar. Está lançada aqui, vamos aproveitar, ou fizemos a solicitação ao empreiteiro que aproveitasse esse período que não é de chuva, que de certa forma facilita os trabalhos, para poderem acelerar o máximo. Aliás, só serão pagos mediante o trabalho executado. Ademais, a visita da governadora de Luanda estendeu-se também aos distritos urbanos da Baia e Vila Flor. Na Baia, por exemplo, foi lançada a construção de uma escola de 7 salas de aula. Para além disso, tivemos também nos distritos da Baia e Vila Flor. Na Baia foi lançada uma escola de 7 salas, que também já se fazia sentir naquele local. Como sabem, a nossa população é maioritariamente infantil, só para dizer que 42% da nossa população é dos 0 aos 14 anos. No Vila Flor, um centro de saúde será erguido para cuidar da saúde daquelas populações. Estivemos no distrito urbano também de Vila Flor, onde foi lançado um centro de saúde. Neste distrito urbano também já se fazia necessário, porque não tinha centro de saúde, também era gritante a preocupação da população, que tinha que ir para outros distritos para fazer consultas. Neste caso já fica ultrapassado. Claro que é um centro de saúde, não tem blocos operatórios, mas aquelas situações mais preocupantes, sim, poderão ir recorrer a outros centros de referência, ou hospital mesmo, da Palanca, mas aqueles primeiros cuidados, ou os cuidados primários de saúde, poderão ser atendidos no distrito de Vila Flor, distrito urbano de Vila Flor. Quanto às estradas, a Rua da Suave e a que dá ao cemitério de Viana, o governo de Luanda pondera intervencioná-las oportunamente. Eu vou pedir só que tenha um pouquinho mais de paciência. Estamos a trabalhar exatamente neste ponto que foi aqui referido e brevemente iremos ver se há possibilidade de avançar, mas se assim for, faremos em breve também a adjudicação daquela via. O município de Viana ganha novos projetos de reabilitação das estradas, construção de escola e um centro de saúde nos distritos urbanos de Estalagem, Viana, Vila Flor e Baia, todos incluídos no PIM. Circulação de pessoas e bens será melhorada nos próximos tempos com a conclusão destes projetos enquadrados no Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, o PIM. O município de Viana vai ganhar novas estradas, garante a governadora provincial. Máquinas e homens já se encontram no terreno para começar o trabalho, que vai ter um tempo de duração, claro, mas isto dará certamente conforto nos próximos tempos após a sua inauguração. Saímos de Viana e vamos ao município de Belas, onde os trabalhadores da administração serão inseridos no cofre de previdência, de formas a garantir que estas tenham acesso ou vejam satisfeitas as principais necessidades que vivem. De acordo às declarações, as declarações foram feitas pelo administrador municipal quando da segunda Assembleia Geral no município. Foi durante a segunda Assembleia que centenas de trabalhadores aqui no município de Belas tomaram conhecimento que doravante terão uma assistência melhor reforçada, projetos como o seguro de saúde e o desejo de casa própria realizado. Todos estes projetos serão satisfeitos por conta do cofre de previdência, que fará com que
a participação direta de todos se reflita na vida dos trabalhadores. Bom, há exemplo de dois municípios, particularmente o município do Kazenga e o município de Luanda. Os resultados têm sido positivos, porque vai ser uma plataforma que vai se organizar para acudir questões sociais dos funcionários. Portanto, nós estamos a criar uma comissão para trabalhar no sentido de também fazer surgir essa organização do Cofre de Previdência a nível da administração municipal de Belas. Partindo do princípio de que o município é o órgão administrativo mais próximo da população. Como tal, estas instituições locais são frequentemente a principal porta de entrada e de resolução dos problemas e anseios das populações e comunidades. Dentre os mais variados problemas resolvidos por conta do Plano Integrado de Intervenção nos municípios, a manutenção das vias do sossego tem se representado como um dos maiores desafios para a administração local. Essas duas empreitadas estão a andar bem, principalmente a das Salinas. A do Sossego, por ser uma empreitada maior, está com alguns constrangimentos, mas nós temos estado a trabalhar com o empreiteiro para ultrapassar e acreditamos que vamos conseguir cumprir com os prazos. Trabalhadores da administração municipal de Belas agora estarão inseridos no cofre de previdência institucional por forma a verem suas principais necessidades satisfeitas. A iniciativa da administração municipal de Belas em garantir as mínimas condições aos seus funcionários. Por aqui nós vamos fazer uma brevíssima pausa e, claro, voltaremos a estar juntos dentro de instantes para mantermos conversa aqui com nossos convidados, Wilson Tiago, assistente social, e João Sassando, sociólogo. Iremos refletir em torno do atendimento ao público nas unidades hospitalares do país. O estimado telespectador é convidado a participar, deixando a sua mensagem na nossa página oficial do Facebook, primeira página PTV. Deixe lá o que pensa a respeito, deixe sua opinião, deixe sua sugestão ou questão e nós teremos todo o prazer em apreciar. Bom, é momento de pausa, não saia dali. Logo no regresso, vamos visitar uma unidade hospitalar para dar arranque à nossa conversa do dia. Até breve.